Olá, gente. Meu nome é Lucas e hoje eu vou dar prosseguimento com pronomes possessivos no turco, ok? Vamos lá. Pronomes possessivos no turco são para ben, eu, o pronome possessivo equivalente é benim. Benim significa meu. Para você, o pronome equivalente sen, o possessivo é senin. Senin significa teu. O próximo é o, pronome o, que o possessivo é onun e significa dele ou dela. Para bis, o possessivo é bizim e o equivalente é nós. Para sis, o possessivo é sizin e o equivalente é vosso. Para eles, o pronome é onlar, o possessivo é onların e o equivalente é deles ou delas. E para lembrar vocês da aula anterior, que era os pronomes, somente o contexto consegue separar o benim, eu sou, de benim, meu. Isso porque a construção de benim, eu sou, ben, eu, benim, eu sou, com o pronome im sendo adicionado no próprio ben. Então, benim, eu sou, e benim também é o pronome meu, possessivo, ok? E no turco, assim como a gente adicionou um sufixo na palavra quando a gente queria falar eu sou, a gente também precisa adicionar um sufixo naquilo que se possui, ok? Vamos lá. Esse sufixo ele vai seguir também a harmonia vocálica de quatro vias, ou do tipo e, que é essa da tabela abaixo, ok? E isso como é que são os sufixos? A gente vai ver na próxima tabela, que são os seguintes sufixos. Para benim, eu vou adicionar um sufixo e eu tenho que tomar cuidado, porque se a palavra terminar em consoante, eu tenho que adicionar uma vogal que vai seguir a harmonia vocálica, e depois a letra M. Para o senin, eu vou fazer a mesma coisa, vou adicionar uma vogal se terminar em consoante, e depois vou adicionar a letra N. Para o onum, é um pouco diferente, eu tenho que olhar se termina em vogal, se terminar em vogal, eu adiciono a letra S, e depois eu continuo com a letra da harmonia vocálica. Para o bizim, é a mesma coisa do benim, eu vou olhar se termina em consoante, se terminar em consoante, eu adiciono a vogal, e aí eu continuo com M, que é a letra da harmonia vocálica, e Z, ok? Para o Cisi, mesma coisa do Bisi, a gente vai adicionar uma letra se terminar em consoante, uma vogal se terminar em consoante, depois a gente adiciona N, Z, e seguindo a harmonia vocálica, e o Onlaru é a mesma coisa do Onum, a gente olha se termina em vogal, se terminar em vogal adiciona S, e o sufixo a gente adiciona a harmonia vocálica ok? Nesse caso aqui, eu coloquei o colchetes para determinar a utilização de quando termina em consoante e os parênteses para indicar a utilização quando termina em vogal. Isso vai ficar mais claro nos exemplos. Quando a gente quer indicar a posse de uma coisa ou pessoa, a gente tem que utilizar o sufixo n ou n. Também seguindo a regra, se terminar em vogal, a gente adiciona o n. Esse sufixo que a gente vai adicionar na posse de coisa ou pessoa, ele é equivalente ao aspas s do inglês, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, a palavra arabá, que significa carro. A primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente for adicionar algo possessivo a alguma palavra do turco é observar a última letra que ele termina. Neste caso, arabá termina com uma vogal. Então, a gente pode ignorar este i, este este e este e a gente é obrigado a adicionar o s, ok? Depois, a gente vai para a harmonia vocálica. A palavra arabá termina com a última vogal A, então a gente vai adicionar o ok? Então, aqui onde tem o variável, a gente vai trocar pelo I. E depois a gente vai completar com a nossa tabela. Então, benim arabam, senin araban, onun arabası, tabii não está em turco, arabası, bizim pardon, arabamız, sizin arabanız, onların arabası, e Ahmet'in arabası. Ok? Então, benim arabam, meu carro. Senin araban, o seu carro. Onun arabası, o carro dele. Bizim arabamız, o nosso carro. Sizin arabanız, o carro de vocês. Onların arabası, o carro deles. E Ahmet'in arabası, o carro de Ahmet. Ok? Nesse caso, note como a gente adicionou o IN no Ahmet para indicar como se fosse a aspas S do inglês, ok? O próximo, arabalar.
a gente vai olhar, primeira coisa, a última letra da palavra Arabalab. A gente vê que é uma consoante, então a gente precisa adicionar essa aqui. Nós vamos adicionar essas vogais. Não vamos adicionar o S, nós vamos adicionar todas as vogais, novamente. E aqui nós não vamos adicionar o S. Perfeito? Agora a gente precisa olhar para a última vogal. A última vogal é a letra A, então a nossa próxima vogal é a letra U. Ok? Então o sufixo fica assim, 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 assim e assim. Ok? Então, benim arabam, benim arabalarım, senin arabaların, onun arabaları, bizim arabalarımız, sizin arabalarınız, onların arabaları e Burcu'nun arabaları. Ok? Então, benim arabaların, os meus carros, senin arabaların, os teus carros, onun arabaları, os carros dele ou dela, bizim arabalarımız, os nossos carros, sizin arabalarınız, o carro deles, perdão, o carro de vocês, onların arabaları, o carro deles, e Burcu'nun arabaları, os carros da Burcu. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Ad significa nome, ok? Ad nome. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é a última letra da palavra ad. Ad, a última letra é uma consoante, então nós precisamos adicionar essas vogais. Não precisamos adicionar essa consoante, precisamos adicionar essas vogais. Não precisamos adicionar essa consoante, ok? A última vogal da palavra ad é a letra A, então nós vamos conseguir continuar de novo com U, ok? Então vamos ficar com benim adım, senin adın, onun adı, bizim adımız, sizin adınız, onların adı, Yunus'un adı. Então, benim adım, meu nome, senin adın, o seu nome, onun adı, o nome dele, bizim adımız, o nome nosso, sizin adınız, o nome de vocês, onların adı, o nome deles, e Yunus'un adı, o nome de Yunus. Ok? Vamos ao próximo exemplo, a palavra ish. Ish significa trabalho, ok? Sei porque está cheio de ish aqui, mas vai ficar de qualquer forma. A primeira coisa que nós temos que observar é a última letra, a terminação de ish. É uma consoante, então nós precisamos adicionar as vogais, perfeito? E não precisamos adicionar essas consoantes aqui. Então, observando a harmonia vocálica, a última vogal é a letra I, então nós vamos continuar com I. O meu trabalho, benim işim. O seu trabalho, senin işin. O trabalho dele, onun işi. O nosso trabalho, bizim işimiz. O trabalho de vocês, sizin işiniz. O trabalho deles, onların işi. E o trabalho do Emre, Emre'nin işi. Observe que como Emre termina em E, a gente adicionou o N e N, ok? No mesmo caso da Burju, perdão, a Burju termina em U, a gente tem que adicionar o N. Neste caso, essa letra segue a harmonia vocálica, a última vogal de Burju, a letra U, então nós funcionamos com U, ok? Então, essa é as regras padrões da adição de sufixo possessivo no turco. Existem algumas irregularidades, tanto quanto no possessivo, tanto nos pronominais, são algumas mutações consonantais no turco, ok? Essas mutações consonantais, elas acontecem quando nós temos as letras da palavra, as consoantes da palavra ketchup, tanto a letra K, quanto a letra T, quanto a letra T, quanto a letra P. Perdão, eu falei letra K, letra Q, ok? Então, vamos ver como é que isso acontece. A letra antes, quando era a letra P, quando a gente adiciona um sufixo que tenha vogais, a gente vai virar letra P. Quando a gente tem uma consoante terminada em T, quando a gente adiciona vogal, a gente termina a letra D. Se tivesse letra T, a gente continua com a letra G. Se tivesse Q ou G, a gente vai continuar com yumuşak G. E se tiver NQ, NQ, perdão, a gente vai continuar com NG, ok? Então, para a gente ver alguns exemplos, a palavra kalp termina em P, e quando eu vou falar o meu coração,
o P vai virar P e eu vou adicionar o sufixo do possessivo. Neste caso aqui, note que, como calb é irregular em relação à harmonia vocálica, a gente vai continuar com I, ok? Se ele seguisse a harmonia vocálica, nós continuaríamos com I, ok? Então, o meu coração fica kalbin, kalbin. A palavra kalb vira kalbin. Para kanat, o sua asa fica kanadın, kanadın, ok? A árvore dele, a palavra ağaç, nós vamos ver esse ç virando c. Então, onun ağacı, a árvore dele. Bandeira, bayrak. Quando a gente for falar nossa bandeira, fica bizim bayrağımız, bizim bayrağımız, ok? O K, o Q virou yumuşak G, ok? E para renk, a gente vai trocar o que por G e sizin renginiz significa a vossa cor. Lembrando que a flexão de que em G só acontece quando há um N, um ne antes do que, ok? Vamos lá. Perdão pelo nome das letras em turco. Eu não sei se eu falo em português ou em turco. Jamais. A gente continua assim. Então, para dar alguns exemplos mais práticos, a palavra kitab, que significa livro, ela termina em P, então nós temos só temos que adicionar as consoantes. Perdão, nós temos que adicionar as vogais, eu falei errado. A última vogal é a letra A, então a gente vai continuar com U. E além disso, nós temos que fazer a flexão do P virando B. Então, o meu livro fica benim, bin. Benim kitabim, senin kitabin. Onun kitabı, bizim kitabımız, sizin kitabınız, onların kitabı e kütüphanenin kitabı. Ok? Kütüphane significa biblioteca. Kutup é o plural de livros do árabe. No turco nós usamos kitaplar, mas no árabe, a palavra kitap é uma palavra de origem árabe. No árabe, a palavra kitab, o plural dela é kotub. E hane vem do persa, que significa casa. Então, kütüphane significa a casa dos livros. Esse N nós adicionamos para indicar como se fosse o ato S em inglês, que é o genitivo, para indicar a posse da biblioteca em relação aos livros, ok? Próximo exemplo, kanat. Eu vou me eximir de completar as tabelas aqui para dar um trabalhinho. Então, nós vamos continuar benim. O T vai virar D, então fica benim kanadım, senin kanadın, onun kanadı, bizim kanadımız, sizin kanadınız, onların kanadı e kuşun, que é o pássaro, kuş é pássaro, então kuşun kanadı, ok? A palavra kanat significa asa. O próximo exemplo, ağaç. Então, eu vou me exibir de completar isso aqui novamente. Então, a minha árvore fica benim ağacım, benim ağacım, senin ağacın, onun ağacı, bizim ağacımız, sizin ağacınız, onların ağacı e bahçenin ağacı. Bahçe significa jardim. Bahçenin, a árvore do jardim. No caso, bahçenin ağacı, a árvore do jardim, ok? Próximo exemplo, palavra yatak. Yatak, a cama. Eu vou me eximir de novamente completar a tabela. Então, a minha cama, yatağın. Epa, yatağın. A sua cama, yatağın. Yatağın. Onun yatağı. Bizim yatağımız. Sizin yatağınız. Onların yatağı. E odanın yatağı. A palavra oda significa quarto ou sala, ok? Por último, renk. Renk, a palavra cor, e benim, rengim. Novamente, eu vou me eximir de completar as tabelas. A gente pode ver que a letra E, a próxima vogal é I. Então, benim rengim, senin rengin, onun rengi, bizim rengimiz, sizin renginiz, onların rengi e arabamın rengi. A palavra arabamın significa araba, é carro, arabam, meu carro. Então, arabam, rengi, fica a cor do meu carro, ok? Então, neste caso, tem que colocar primeiro o possessivo, depois o meu possessivo, tipo, o possessivo que se refere à posse do carro,
Depois eu coloco a cor, que significa que é a posse relativa ao carro. E arabamın rengi é a cor do meu carro, ok? O próxima informação sobre as mutações consonantais é que há diversas irregularidades se elas vão ocorrer ou não. A dica geral que eu dou é observar se a palavra é monossilábica. Se ela for, a chance de não ter mutação consonantal é maior. Se tiver mais sílabas, é mais improvável. Ainda assim, existem diversas exceções dessa regra. Outra observação é que palavras de origem estrangeira geralmente não flexionam essa mutação consonantal. Por exemplo, a palavra hayat é uma palavra de origem árabe e hayat, que significa a vida dele, o T não vai virar T, continua sendo T. Então, a vida dele, hayat. A palavra saat, que significa relógio ou horas, também é uma palavra de origem árabe e quando a gente conjugar ela, a gente vai manter o T. Saati é o relógio dele. Neste caso, Saat também é irregular como Kal e não se vai seguir a harmonia vocálica padrão. A palavra kat é uma palavra monossilábica e ela não vai seguir a regra da mutação consonantal, assim como a palavra charto, ok? Alguns outros exemplos se incluem nessa tabela aqui. Jaqueta, a jaqueta, jequeti, hukuk, a lei, hukuku, meeting, comício, meeting, top, bola, topu, rap, pílula, rapu, sat, cabelo, satu, liga, liga, ligue, ok? Então essas palavras não seguem a mutação consonantal, que é a regra padrão do turco, ok? Essa mutação ela é padrão, ela é mais regular do que não acontecer mutação. Outros exemplos de irregularidades quando é a adição de sufixos inclui a troca de palavras, de letras da última sílaba. Por exemplo, isim, que significa nome, quando a gente for indicar posse ou qualquer sufixo, a gente vai trocar as últimas duas letras. Então, isim vai virar ismi, isim vira ismi. Outro exemplo, shehir vai virar shehri, gonul vai virar gonlu. OU vai virar OLU, ok? E por último, nós temos outro padrão de regularidades, que algumas palavras monossilábicas elas vão replicar a última consoante. Por exemplo, had, limite, vai virar haddi. Perceba que had também é irregular quanto à harmonia vocálica. Had, haddi. Rab, rabbi. Tip, tibbi. Hak, hak, ok? Todas essas vão replicar a última consoante. Para a gente ver alguns exemplos, Olu vai virar Olu. Quando eu quiser falar o meu filho, eu vou completar, eu vou olhar, em vez de olhar para Olu, eu vou olhar para Olu. Neste caso aqui, eu vou completar pela tabela, ok? Olu termina em vogal, então não precisa adicionar vogal aqui, nem aqui. No caso de Olu, como eu já fiz a troca das últimas duas sílabas, não precisa adicionar nada para Olu, ok? Não precisa adicionar nada. Para bizim, opa, bizim é com M. Bizim, eu removo a, a consoante, a vogal, que já existe. Para seguir também. E para onların, mesmo caso de onum, eu não preciso adicionar nada. Então, benim oğlum, senin oğlum, onun oğlu, bizim oğlumuz, sizin oğlunuz e onların oğlu. Neste caso, esse exemplo que eu só vou remover. Arabamın não existe. Não faz muito sentido. Ok? Para a gente ver isso em outro exemplo, nesse caso aqui eu também esqueci de mostrar uma coisa. A última vogal é U, então eu continuo com U. Deixa eu substituir aqui. Muito bem. Ok? Para o próximo exemplo, a palavra shehir. Nós vamos observar que nós não vamos trabalhar com shehir, vamos trabalhar com shehri. E neste caso vamos remover as vogais. No caso de onum e onların, a gente já inverteu as letras, então não precisamos adicionar nenhum sufixo. A palavra shehri, a última vogal dela é a letra I, então nós vamos continuar com I. Então, minha cidade fica Şehri, teclado turco, şehri. Ok? Şehri. Senin şehrin, onun şehri, bizim şehrimiz, sizin şehriniz, e onların şehri. Ok? O último exemplo, a palavra Rab significa Senhor ou Deus.
Mesma situação, a gente não vai trabalhar com rab, vamos trabalhar com rabi. Nesse caso, rabi já termina em vogal, então nós não precisamos adicionar vogais. E assim como no caso anterior, como nós já mudamos o radical, nós não precisamos trocar nenhum num, nenhum larim, ok? Então, meu senhor fica rabim, seu senhor fica rabim, ou não, rabi. Bizim Rabbimiz, sizin Rabbiniz, yon larim rabbi, ok? Nesse caso aqui eu também esqueci de trocar aqui. A última vogal da palavra rabbi é a letra I. Então nós vamos trocar aqui por I. Perfeito? Ah, por último, uma outra utilização dos pronomes possessivos no turco é para a formação de substantivos compostos, como nos exemplos. A chave da casa é o chave de casa. Ev anahtarı. Neste caso, nós vamos usar a adição do onun para indicar a possessivo do sufixo, mas nós não vamos adicionar o genitivo na palavra anterior. Ev anahtarı, a chave de casa. Mesma coisa para o fim de semana. Hafta semana, sonu, fim, ev casa e anahtarı chave, ok? O aniversário, dom, nascimento, günü, o dia do nascimento, ok? Então, a palavra dom, nascimento, gün, dia, e nós vamos adicionar günü para indicar que é o dia do nascimento, ok? Outro exemplo é o quarto de dormir. Yatak, cama, odası, quarto. Então, yatak odası, quarto de dormir. Lata de lixo, çöp, lixo, kutu, caixa. Então, çöp kutusu, lata de lixo ou caixa de lixo, ok? E por último, almoço. Öğle significa meio-dia. Yemek é comida. E como neste caso nós utilizamos aquela regra de que vai flexionar em yumuşak G, então öğle yemeği vira almoço, ok? A comida do meio-dia. Por último, uma palavra que foge à regra do possessivo é a palavra água. E neste caso, em vez de utilizar o S, nós vamos utilizar o Y, ok? Então, suco de laranja fica portakal suyu, em vez de ser portakal susu, ok? E a água dele, em vez de ser onun susu, vira onun suyu. Para a gente observar como é a água, que é a única palavra que foge realmente à regra do possessivo, então vamos observar algumas coisas. Neste caso, o sufixo não vai seguir essa regra, nós vamos trabalhar com suyu. E agora sim nós podemos meio que mexer aqui. Nós já mudamos o radical, a palavra termina em vogal, então nós não precisamos adicionar nem isto, nem isto, nem isto, nem isso. Como nós já mudamos o radical, ou no onların, a gente não precisa mexer, ok? Então a minha água fica benim suyum. A sua água, senin suyum. A água dele, onun suyu. Bizim suyumuz, sizin suyunuz. Onların suyu. Ok? Então, isso, ok? Aqui, no caso, eu esqueci de trocar também a última vogal, a letra U. Então, ficamos aqui com U, ok? E, por último, como para a gente indicar a ideia de existência ou de eu ter, haver, como no português, no turco nós não temos um verbo nós temos um verbo para indicar isso, que é o sahip olmak, mas nós utilizamos mais a palavra var e ol, ok? Então, se eu quiser falar que eu tenho um carro, eu vou pegar o carro, eu vou colocar ele no possessivo, e depois eu vou adicionar a partícula var. Então, eu tenho um carro, benim araban var. Benim araban var. Se eu quiser falar que há um pouco de açúcar, biraz é um pouco, şeker, açúcar e var, existir ou ter. Então, há um pouco de açúcar, biraz, şeker, var. A próxima palavra, a próxima frase é um pouco mais complicada. Todo problema tem uma solução. Então, vamos observar como é que fica essa frase. Her, todo, ok? Her. Sorun é problema. E nós, nesse caso, nós vamos colocar o un para indicar o genitivo do problema, ok? Então, o problema tem alguma posse. E essa posse vai ser bir çözümü. Çözüm, solução. Çözümü, para indicar o possessivo. E esse possessivo vai referir ao problema. Então, sorun não tem uma posse. O problema tem uma posse. Sorun tem uma posse. Isso aqui indica a posse. E isso aqui indica o que é possuído. Então, sorunun bir çözümü var. Todo problema, uma solução tem, ok? O próximo exemplo, Türk var mı? Esse var vai indicar existência e o mı vai indicar pergunta, ok? Então, Türk var mı? Tem algum turco? E agora, para a gente ver outro exemplo, a palavra yok.
indica a não existência de algo. Então, se eu quiser falar eu não tenho dinheiro, eu vou pegar dinheiro para, vou usar no possessivo comigo e depois eu vou colocar o yok. Então, bene para yok significa eu não tenho dinheiro. Se eu quiser falar ele não tem dinheiro, eu vou falar onun parası yok, ok? Essas perguntas também podem ser feitas interrogativamente e eu preciso adicionar o mu ou eu preciso adicionar o mu ao final do yok. Então, se eu quiser perguntar, você não tem um lápis? Senin kalemin yok mu? Senin kalemin yok mu? Ok? Por último, um jeito de perguntar como a pessoa está, o que tem e o que não tem. Você pode perguntar ne var, o que tem, ne yok, o que não tem. E por último, um exemplo, uma palavra fofa, é a palavra que bom que você existe. Este i significa bom. O que é análogo ao que do português, é uma palavra que vem emprestada do persa. Persa é uma língua indo-europeia. Então, i que varsın, existir, e o sin indica você. Indica que você é, que você está, ok? Então, esse aqui significa que você existe, você existe. Então, bom que você existe, ok? Então, acho que por isso só, acho que não tem mais slides. E, não, tem mesmo slide. Enfim, quando nós queremos indicar a ideia de possível e do pronominal juntos, nós precisamos usar o pronominal antes, depois do possessivo, ok? Então, como é que isso funciona? Se eu quiser falar eu sou a sua mãe, ben senin annenim, ok? Como é que isso funciona? Eu vou pegar a palavra mãe, eu vou falar sua mãe, annen, e depois eu vou indicar aquilo que se indica a mim, que é, no caso, ao ser. Então, ben annenim, eu sou a sua mãe. Ele é o meu filho, o, primeiro eu conjugo meu filho, então benim oğlum, e nós vamos lembrar que o pronome o não requer nenhuma coisa para indicar ele está, ok? Para nós somos teus irmãos, primeiro eu vou pegar a palavra irmãos, kardeş, vou adicionar teus irmãos, então kardeşiniz, e por último, vou adicionar aquela palavra que se refere a bis. Então, bis, sizin kardeşiniziz, kardeşiniziz, ok? Por último, nós somos amigos dela. Nós vamos pegar a palavra arkadaş, que é amigo. Vamos usar arkadaşı, amigo dela. E por último, arkadaşısınız. Vocês são os amigos dela. Então, arkadaş, amigo, arkadaşı, amigos dela. E arkadaşısınız, vocês são amigos dela. Acho que agora acabou. Tô cansado já. Falei demais. Ok? Então, na próxima aula, casos gramaticais, te vejo lá. Vejo vocês lá. Até mais. Tchau.